Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Por aqui, professor Felipe Molinar. E nesse vídeo nós vamos tratar sobre a ENR 28, fiscalização e penalidades. Você sabe como funciona na prática a fiscalização em segurança e saúde do trabalho e como são aplicadas as penalidades previstas na legislação brasileira? Então, nesse vídeo, nós vamos entender todo esse contexto, a norma que estabelece os critérios de fiscalização, autuação, embargo, interdição e a aplicação de multas quando há justamente um descumprimento das normas de segurança em si. Então, se você atua na área de engenharia, SST, gestão empresarial, quer estudar, está estudando para concurso público ou quer compreender melhor suas responsabilidades legais, esse conteúdo vai mostrar como o sistema fiscalizatório realmente funciona do ponto de vista técnico, jurídico e operacional. Então vamos lá, pessoal, essa nossa estrutura aqui, eu sempre começo falando de todas a estratégia normativa e aqui fica todas as estruturas que já foram feitas de alterações. Você veja muita alteração que já foi ocorrida nesta norma. A última, aqui em 25 de outubro de 2024. O que nós temos, pessoal, de primeiro item? 28.1. E sempre lembrando o que eu falo, eu deixo nesta parte o item normativo, propriamente dito, e a parte em azul é o item de comentário, ou seja, você pode pausar o vídeo, fazer as suas anotações, fazer as suas observações em si, porque vai estar registrado ali. Você não precisa ficar o tempo inteiro cuidando só a minha fala, só fazendo a sua anotação em si, mas você tem toda uma estrutura aqui que fica muito mais fácil para você compreender. Então vamos lá, pessoal. Item 28.1.1. A fiscalização do cumprimento das disposições legais e ou regulamentares sobre segurança e saúde do trabalhador será efetuada obedecendo ao disposto nos decretos 55841 de 1965 e 97995 de 1989, no título 7 da CLT e no parágrafo 3 do artigo 6º da Lei 7855 de 1989 e nesta norma regulamentadora. Então, o que nós temos aqui, pessoal? Ela coloca já de imediato para nós entender que a fiscalização, ela no contexto de segurança e saúde do trabalho, ele não nasce apenas nesta norma, pessoal, mas ela vem de uma estrutura ancorada na CLT, decretos, regulamentadores e outros. Ou seja, quando nós estamos frente à autuação do auditor fiscal do trabalho, que ela não é discricionária nem improvisada, ela é estruturada por um sistema legal consolidado. Então, a questão do AFT, pessoal, ela é uma estrutura normativa que já tem base em vários dispositivos legais em si. Então, quando nós estamos falando aqui, é o que se chama de poder de polícia administrativa, que permite ao Estado que fiscalizar, notificar, autuar, aplicar multa, propor embargo ou interdição. E tudo isso com um fundamento normativo claro. Tá? Então, tem toda essa nossa estrutura discutida aqui anteriormente. E o que tudo isso significa, pessoal? Que o procedimento fiscal, tá, ele possui um rito administrativo próprio, com possibilidade de defesa, de recurso, de gradação de penalidade. Essa gradação de penalidade nós vamos ver ao final aqui com um exemplo técnico aplicado. E para concurso em geral, esse é o ponto essencial. A NR 28 ela disciplina penalidades, mas a fiscalização em si ela decorre da consolidação das leis do trabalho. Tá? Então, só para nós termos essa base, essa separação aqui. Tá? Uma não é dissociada da outra. Nós trabalhamos NR 28, CLT e demais dispositivos todos de uma forma harmônica entre si. Quais são as implicações técnicas para os profissionais em si? Para o pessoal que traz e que trabalha, que traz o cumprimento da norma no dia a dia, ao cumprir a norma em si, pessoal, ela não basta, é preciso comprovar o cumprimento. Esse é o grande ponto em si. Então não adianta muitas vezes eu fornecer um EPI, um capacete para o operador,
mas eu não treinar o operador, eu não fazer nenhuma estrutura formalizada, não registrar nenhum procedimento operacional. Então, tudo isso eu preciso fazer a comprovação. Por quê? Porque a fiscalização ela pode exigir o PGR da NR1 atualizado e coerente com a realidade operacional, o PCMSO compatível com os riscos identificados, inventário de riscos, registros de treinamento, controle de EPI com o CA válido, procedimentos técnicos formalizados. Então, a ausência dessa estrutura ela pode ser interpretada como um descumprimento normativo em si. Então, o que nós precisamos começar a entender isso aqui, pessoal? Com uma visão estratégica empresarial, porque as empresas que tratam o SST apenas como requisito operacional correm um risco elevado. E o que mais acontece são as empresas elas tratarem o SST como requisito operacional e não como uma estrutura de gestão corporativa. Esse é o ponto, pessoal. Nós precisamos enxergar diferente essa estratégia. O correto, com uma visão empresarial, é tratar o SST como um sistema de governança e gestão de conformidade em si. Por quê? Porque eu vou ter redução de passivo trabalhista e a proteção patrimonial. A proteção patrimonial em ambos os lados, pessoal, da vida do operador, mais a minha estrutura normativa em si. Então, eu tenho a vida do operador, mais a parte de máquinas, equipamentos, instalações, toda essa estrutura aqui. Então, todos esses elementos eu tenho que estar associado. Quais são as boas práticas para isso, pessoal? Auditorias internas, periódicas, feitas por NR, checklist de conformidade, então eu posso pegar a NR que eu estou analisando e fazer um checklist dela, simulação de fiscalização, treinamento da liderança operacional, tudo isso é colocado como uma estratégia pronta para eu entender um pouco mais sobre a NR28. E um exemplo clássico, num contexto industrial, vamos imaginar o seguinte, uma indústria com máquinas sem análise formal de risco. Então, ele não tem essa análise de riscos em si. Mesmo que a máquina possua algum tipo de proteção física fixa em si, a fiscalização pode entender que há descumprimento por ausência de gestão estruturada de risco. Então, o que eu tenho nisso? Eu tenho a NR12, eu tenho a CLT e tenho a NR28. O que quer dizer isso? Eu tenho um sistema harmônico. Então, não basta eu entender a NR12, eu tenho que entender outras normas em si. Então, a empresa poderá sofrer multa administrativa e ainda gerar vulnerabilidade jurídica em caso de acidente. 28.1.2, pessoal. Os processos resultantes da ação fiscalizadora, ele é facultado anexar quaisquer documentos. Então, qualquer processo é facultado, é opcional, eu posso fazer, quer por pormenorização dos fatos circunstanciais, quer comprobatórios, podendo no exercício das funções de inspeção do trabalho, o agente de inspeção do trabalho usar de todos os meios, inclusive audiovisuais, necessários à comprovação da infração. Um ponto aqui antes, pessoal, agente de inspeção do trabalho é um auditor fiscal do trabalho, tá? Um AFT. Então, o que tem aqui, pessoal? Tem que a fiscalização pode ser instruída por qualquer meio para caracterizar aquele tipo de infração. Na prática, isso aqui vai elevar o nível da fiscalização. Então, estamos diante de um procedimento administrativo com uma densidade e robustez probatória que vai conferir segurança jurídica ao auto de infração e dificultar defesas baseadas apenas em alegações genéricas. Isso é bom para ambos os lados, pessoal. É bom para o agente de inspeção do trabalho, para o FT, mas ele é bom para a empresa em si. Por quê, pessoal? Porque a empresa, aquela que está descumprindo a lei, ela sabe que ela está descumprindo a lei. Não, eu desconheço empresa que não saiba. Eu não sabia que tinha que ter uma proteção na máquina. Ele sabe que tem. A NR12, se nós colocarmos ela como exemplo, ela é muito antiga, pessoal, mas é muito antiga. E o empresário, ele sabe disso. Não tem, essa é uma desculpa muito velha de não saber, pessoal.
Então, isso não cola. Um segundo ponto, no conceito do empresário, quer dizer que para ele também se tem que o fiscal, o agente de inspeção, não vai extrapolar os limites. Então, ele vai fazer dentro daquela conformidade de fiscalização em si, que estava posta naquele momento. Por isso, inclusive, audiovisuais. Isso é importante, protege ambos os lados, o fiscal e também a empresa. Tá? Então, esse é um caso aqui que nós precisamos entender nesse 28.1.2. Então, a norma é clara. Isso inclui fotografias de máquinas sem proteção, vídeos de trabalhadores expostos a riscos, registro de ausência de EPI e EPC, gravações que demonstrem prática insegura. Então, para a empresa, isso significa que a realidade operacional será registrada de forma objetiva. É o que eu disse. Na questão de uma máquina, por exemplo, a imagem passa a ser um elemento probatório. Agora, do ponto de vista técnico, é fundamental entender que a prova material visual tende a ter grande peso em eventual discussão administrativa ou judicial. Então, a prova, pessoal, material visual, eu preciso ter ela. Prova material visual. Por quê? Porque eu tenho a estrutura ali naquele momento e ela é objetiva, tá? Então, quais implicações eu tenho para os profissionais que trabalham? Ele impõe uma postura preventiva contínua. Então, não é somente no dia da fiscalização, mas são todos os dias que eu tenho que estar ativo e utilizando as minhas bases de SST ao longo da operação. Então, não existe o conceito de arrumar quando a fiscalização chega. Se a atividade estiver sendo executada em desconformidade, ela pode ser documentada e anexada formalmente ao processo. Então, o que nós temos? Procedimentos precisam estar implementados de fato e de direito. Proteções precisam estar instaladas e funcionais. Treinamentos precisam ser reais e verificáveis. Tá? Então, isso aqui são casos muito de fiscalização que as empresas fazem de conta que treinaram e o operador acredita que foi treinado. Tá? E o PGR, lá da NR1, precisa refletir o risco real existente, tá? Da função real. Esse é o grande ponto, pessoal. Não é da função, mas é da função real. É aquilo que realmente ocorre. Não adianta eu contratar, por exemplo, um auxiliar administrativo ou um auxiliar de serviços gerais e colocar ele como operador de torno. Então, mas ele é auxiliar administrativo, ele deveria estar no setor administrativo, ele não deveria estar no setor de torno. Então, é a função real em si. A incoerência entre documento e prática pode ser facilmente demonstrada por registro audiovisual. Então, eu vou chegar lá, está escrito para ele lá, auxiliar administrativo, mas ele está operando um torno, pessoal. Qual é a relação de auxiliar administrativo com operador de torno? Não cola isso aí. Dimensão jurídica para essa estrutura. Então, no âmbito do direito administrativo sancionador, esse item fortalece o princípio da materialidade e da motivação do ato administrativo. Então, o auto de infração ele precisa estar fundamentado. E a anexação de provas ela vai garantir o quê? Transparência do processo, direito ao contraditório, ampla defesa e sustentação jurídica da penalidade em si. Um exemplo clássico, pessoal, de indústria. Imagine o contexto, uma indústria com máquinas operando sem proteção fixa adequada conforme a NR12. O que o auditor AFT vai ver, pessoal? Registro fotográfico da zona de risco exposta, vídeo da operação da máquina, anotação de ausência de análise de risco no PGR, cópia do inventário das máquinas em si. Todo esse material é anexado ao processo administrativo. Então, lá na defesa, a empresa terá dificuldade de sustentar que havia proteção adequada se as imagens demonstram o contrário. Então, eu preciso estar adequado. Isso aqui, pessoal, essa estrutura, por isso que se coloca que ela é um ato contínuo. Então, a empresa precisa estar continuamente fazendo o seu dever de casa, de treinar os operadores e tudo mais. 28.1.3. O agente da inspeção do trabalho, nós já sabemos quem é, deverá, algo obrigatório,
lavrar o respectivo auto de infração à vista de descumprimento de preceitos legais e ou regulamentares contidos nas normas regulamentadoras urbanas e rurais. Já vou explicar isso aqui. Considerando o critério da dupla visita, elencados nos decretos 55.841, no título da CLT e na Lei 7.855. Tá? Então, primeiro ponto aqui, pessoal. O item ele faz uma referência a normas regulamentadoras rurais, mas isso aqui, pessoal, ela é revogada com a publicação da portaria de 2008, 191/2008. O trabalho rural ele é abrangido pela NR31, pessoal. Tá? Para quem conhece a 31, que é a segurança e saúde no trabalho, na agricultura, na pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura em si. Então, todos esses aqui têm a sua estratégia de atuação. Ou seja, ela é focada no que interessa, pessoal. A 31 é nessa parte aqui. Seguindo, pessoal, obrigatoriedade de lavratura do auto. Então, ele estabelece o quê? Que a palavra ela não deixa margem para discricionariedade. É um ato vinculado. Então, quando ela coloca deverá, é um ato vinculado, ele precisa fazer. O agente da inspeção aqui colocado do trabalho, ele vinculadamente deve fazer. Se houver infração caracterizada, o fiscal é obrigado a autuar. Isso garante uniformidade da fiscalização e evita aquilo que eu já mencionei antes, a subjetividade. Agora, o principal ponto, pessoal, eu vou dizer assim até nesse momento, ou talvez da NR28, que muita empresa utiliza e muita empresa imagina que ela seja nessa estrutura, quando se fala em fiscalização em si, é o critério da dupla visita. Então, o que é esse critério, pessoal? Previsto lá no decreto 55841. Ele é um mecanismo de caráter pedagógico e orientador, tá? Por quê? Porque ele visa a regularização espontânea. Agora, ele se aplica em regra no quê? O da dupla visita. A microempresas, a empresas de pequeno porte e a infrações que não envolvam um risco grave e iminente. Então, o que é o critério da dupla visita, pessoal? É o critério do seguinte, bem simples, o nome é o próprio, ele é autoexplicativo. Na primeira visita que o fiscal ele realiza numa empresa que tenham ou que respondam esses itens aqui, o fiscal pode orientar e conceder prazo. Então, ele vai ter uma fiscalização pedagógica, de orientação em si. Agora, numa segunda visita, então, o critério da dupla visita, persistindo aquela irregularidade naquele item, aí sim vai ocorrer a autuação. Então, isso precisa estar muito bem colocado, pessoal. O critério da dupla visita. Exceções, pessoal. E aí eu tenho exceções. Aqui é importante, pessoal. Tá? É importante. Não é que ele... mas eu tenho problemas aqui, então ele vai me dar uma oportunidade, ele é pedagógico e depois... Não. É só nesses casos, infrações que não envolvam risco grave e iminente. Tem microempresa, empresa de pequeno porte, ok. Mas no mais, não pode envolver risco grave e iminente. Tá? Então, nós temos que cuidar disso aqui. Então, o que tem de exceção, pessoal? É uma autuação imediata. A dupla visita, ela não se aplica e a multa é direta em casos de falta de registro de empregado, fraude, resistência, embaraço, desacato à fiscalização, acidente de trabalho fatal, pessoal, trabalho infantil ou trabalho escravo e situações de alto risco. Então, pessoal, nesses casos aqui, eu vou apagar isso aqui e fazer toda ela, não tem, pessoal, dupla aqui, tá? Não tem dupla. Por quê, pessoal? Porque nesses casos são critérios que saem da razoável parte pedagógica e orientação. Tá? Quem está fazendo trabalho infantil, trabalho escravo, teve fatalidade, qual é a parte pedagógica e orientadora nesse caso, pessoal? Por exemplo, um caso de fatalidade. Qual o item pedagógico de uma fatalidade? Não existe, pessoal.
Tá? Não existe. Por quê? Porque eu não tenho como treinar um trabalhador, ele está em óbito. Então, não tem isso aqui, pessoal. Tá? Então, eu tenho que cuidar muito essas estruturas. Aqui não adianta o empresário, muitas vezes, ter uma estrutura de, enfim, fazer alguma manifestação jurídica e tudo mais, é sempre louvável. Faça a sua manifestação jurídica nos autos do processo, mas nesse caso não tem, pessoal. Tá? Não tem como fazer. Então, cuidado esses pontos. Eu tenho exceções. A dupla visita, ela é estabelecida, porém, temos exceções. Então, implicação técnica para a empresa, elas não devem contar com a dupla visita como uma estratégia de defesa. Então, se houver qualquer tipo daqueles itens, risco grave, acidente, denúncia, reincidência, a autuação ela pode ser imediata. Tá? Porque de prevenção e conformidade prévia aos normativos regulamentares. Qual é a dimensão jurídica de tudo isso, pessoal? A lavratura do auto de infração, quando ele faz o auto de infração, ele inaugura o processo administrativo sancionador, aquilo que nós mencionamos no início do vídeo. Então, a partir dele, abre-se prazo para defesa, pode haver recurso administrativo, pode haver discussão judicial posterior, não há problema nenhum. A autuação do fiscal do trabalho, ela é uma autuação administrativa em si. Então, ele tem você tem um recurso na seara administrativa e depois... aí vai depender do seu contexto e do tamanho do que você tem estruturado e organizado, você pode buscar a discussão judicial posterior. Agora, a materialidade da infração já estará formalizada. Tá? Então, nesse caso aqui, por isso que eu tenho essa estrutura. O exemplo clássico, de novo, pessoal, máquina sem proteção conforme NR12. Se a empresa já havia sido orientada, lembra do critério pedagógico e de orientação? Ou se o risco for considerado grave, o fiscal pode autuar imediatamente. Então, muitas vezes as empresas têm essa estrutura. Mas eu não sabia. Mas isso, aquilo. É aquilo que eu disse, pessoal. Quando eu tenho um torno, tenho uma prensa, tenho uma fresa e qualquer outro tipo de máquina... A máquina não pensa nisso, pessoal. A máquina, ela não tem isso aqui, pessoal. A máquina não tem função pedagógica, a máquina não tem função orientadora. Quando se tu errar numa prensa, pessoal, ela não vai ter função pedagógica. Eu vou dar um aviso, eu vou cortar só um pedaço do braço. Não, na próxima eu corto todo o corpo. Pessoal, se ela fez, ela mutilou aquele trabalhador. Então não tem muita função pedagógica em si. Nós precisamos ter essa atenção em tipos de máquina. Aqui que está sendo colocada qualquer tipo de risco grave. Então tem que cuidar muito disso aqui. Então o auto de infração é fundamentado na NR específica, que aqui seria no caso a 12, e na NR 28 para gradação da multa em si. 28.1.4, pessoal. O agente da inspeção do trabalho, com base em critérios técnicos, poderá notificar os empregadores concedendo prazos para a correção das irregularidades encontradas. Então, aquilo colocado anteriormente. Eu faço a minha visita e concedo prazos. Então, tem lá, pessoal. Eu deixei aqui também um esquema ilustrativo. Daqui a pouco você também pode fazer uma fotografia da imagem para que você tenha essa estrutura. O prazo para cumprimento dos itens notificados deverá ser limitado a no máximo 60 dias. Então, o que acontece, pessoal? Chegou o fiscal, 60 dias. Tá? Ele concede prazo de 60 dias, com aquelas exceções anteriores, pessoal. 28.1.4.2. A autoridade regional competente, que é a delegacia, o delegado regional, diante de solicitação escrita do notificado, então da empresa, acompanhada de exposição de motivos relevantes, nós vamos discutir isso aqui mais abaixo, apresentada no prazo de 10 dias do recebimento da notificação, poderá, pessoal, é ato discricionário, prorrogar por 120 dias, contados da data do termo de notificação, o prazo para seu cumprimento. Então, chegou lá o fiscal, concede prazo de 60 dias. Então, eu tenho 10 dias para pedir prorrogação. E aí, o delegado regional pode prorrogar por até 120 dias. Tá? Por 120 dias. Tá? Contados do termo de notificação.
Então, a concessão de prazos superiores a 120 dias fica condicionada à prévia negociação entre a empresa e o sindicato representante da categoria, com a presença da autoridade regional competente, então do delegado. Então tem a empresa, tem o sindicato e tem o delegado regional do trabalho, tá? E a empresa poderá recorrer ou solicitar prorrogação de prazo de cada item notificado até no máximo 10 dias a contar da data de emissão da notificação. Então, aquilo que eu mencionei, pessoal. Notificação e prazo máximo de 60 dias, tá? O auditor notifica e estipula prazo inicial de até 60 dias. Eu posso, dentro dessa estrutura, solicitação até 10 dias. Então, a empresa solicita a prorrogação com justificativa em até 10 dias, tá? Depois disso, pessoal, eu posso prorrogação por 120 dias? Posso, é opcional. A autoridade regional pode conceder prorrogação por até 120 dias, ela pode. E após esses 120 dias, negociação com o sindicato. Então, tem o sindicato, tem a empresa e tem o delegado regional, mais 120 dias. Nova prorrogação depende de negociação prévia entre a empresa e o sindicato. Essa é a estrutura que você tem aqui, pessoal, de cada um dos itens postos nessa estratégia aqui. Tá? Então, toda essa é a estrutura. Nós vamos conhecer essa linha do tempo aqui. Inicialmente, 60 dias, tá, pessoal? Inicialmente, 60 dias. E aí, corrido esse tempo, eu tenho 10 dias para pedir prorrogação, tá? Prorrogação por 120 dias. Bom, seguindo lá, pessoal, o que nós temos aqui? Então, esse item, eu vou agora detalhar um pouco mais ele introduz a notificação para correção da irregularidade. O que tem, pessoal? O princípio da razoabilidade e da função pedagógica da fiscalização, aquilo que nós colocamos antes, da orientação e tudo mais. Então, o fiscal, com base em critérios técnicos, ele pode optar por notificar antes de autuar. E isso significa que a irregularidade constatada não necessariamente resulta de imediato em penalidade pecuniária, contudo, cuidando das exceções anteriores, pessoal. Só que ela não é uma decisão arbitrária, ela deve estar ancorada em avaliação técnica da gravidade, do risco envolvido, da capacidade de correção e da conduta do empregador. Então, sobre a ótica do direito administrativo sancionador, a notificação ela funciona aquilo que eu coloquei antes, preventiva e corretiva, distinta da sanção, tá? Então, critérios técnicos, quais são os limites da discricionariedade nesse caso, pessoal? Então, ela diz com base em critérios técnicos. O que quer dizer isso, pessoal? Envolve o grau de risco à saúde e à integridade física do trabalhador, a existência ou não de risco grave e iminente, histórico da empresa, porte da organização, complexidade da adequação necessária, tempo técnico para implementação em si. Então, volto de novo, se houver risco grave e iminente, não se aplica a notificação. Aplica-se embargo na questão de obra e autuação imediata para os demais casos em si. Então, portanto, a notificação não é direito automático do empregador. A notificação não é direito automático do empregador. É uma faculdade, é uma opção técnica da autoridade de fiscalização. E aí tem um ponto, pessoal, muitas vezes, aquilo que eu já mencionei, e nós estamos reforçando isso aqui, é o limite de 60 dias, que é uma racionalidade temporal. Por quê? Porque isso aqui vai estabelecer um equilíbrio, necessidade de correção, urgência da proteção ao trabalhador, viabilidade técnica de adequação. Então, para o profissional que trabalha em engenharia, engenheiro civil, engenheiro mecânico, engenheiro eletricista, engenheiro químico, engenheiro de produção, engenheiro naval, todas as engenharias que trabalham no contexto de segurança do trabalho em geral, o que nós temos, pessoal? Envolve o projeto técnico, aquisição de dispositivos, adequação estrutural, treinamento, atualização documental. Então, tudo isso aqui, pessoal, muitas vezes 60 dias é pouco para fazer, dependendo do que você tem. Em muitos casos, não é só uma máquina, mas é só aquela fresa, é só o torno, é só o esmeril. Não, é um contexto, pessoal. É um contexto. Se nós abrirmos a NR12, inclusive eu tenho uma playlist completa de NR12 aqui,
tanto a playlist gratuita no YouTube quanto o curso DNR12, todo discutido. O que acontece, pessoal? Acontece que você vai analisar uma máquina, não é só aquele ponto. Tem o layout, aí tem o treinamento, aí tem NR26 junto, tem NR6 junto. Então tem uma variedade de itens de instalação elétrica NR10. Então uma puxa a outra. Muitas vezes o gestor pensa que é só na máquina em si. Então ele fez a 12, colocou em clausuramento da máquina, acabou. Não, ali é só um ponto. Então precisa toda essa estrutura em si. Por quê, pessoal? Porque se eu não conseguir nesses 60 dias, eu vou ter uma prorrogação por 120 dias. Só que eu preciso ter um ônus argumentativo, eu preciso ter elementos técnicos sólidos para que isso vá à frente em si. Só que eu preciso em até 10 dias. Até 10 dias. Tá? Isso significa que a empresa deve demonstrar impossibilidade técnica ou logística de cumprimento imediato, apresentar um cronograma detalhado. Muitas vezes as empresas, você apresenta um cronograma para ela e ela nem sabe o que fazer com o cronograma. A primeira coisa é, se você tiver até 10 dias, submeter a fiscalização do trabalho. Comprovar contratação de projeto ou fornecedor, justificar tecnicamente o prazo requerido. Sem fundamentação robusta, o pedido pode ser indeferido. E isso é um ponto crítico, eu coloco aqui, para empresas que não possuem engenharia estruturada ou assessoria técnica qualificada. E tem muitas empresas nesse contexto. Negociação sindical para prazo superior a 120 dias, pessoal. Então, o que tem aqui? Esse item ele vai elevar o nível de complexidade, tá? Porque se eu estou pedindo superior a 120 dias, exige-se negociação com o sindicato, com presença da autoridade regional, que é o superintendente regional do trabalho, delegado regional do trabalho. Então, do ponto de vista jurídico, trata-se de um mecanismo que eu vou equilibrar o interesse público na proteção do trabalhador, a realidade operacional da empresa e a representatividade sindical, tá? Só que nesses casos, pessoal, de 120 dias, não é somente para fazer uma adequação, por exemplo, numa simples fresa ou numa prensa em si, somente nela. É todo um contexto, pessoal, todo um contexto. São empresas grandes que têm bastante trabalhadores em si. Então, eu preciso ter essa estrutura em si. O prazo de 10 dias para recurso ao pedido, pessoal. Então, esse prazo peremptório de 10 dias, passou os 10, acabou, pessoal. Tá? O que ele é? A omissão dentro desse prazo pode consolidar a obrigação sem possibilidade de questionamento. Então, 60 dias. Eu não pedi prorrogação, então 60 dias, meu amigo, você vai ter que apresentar tudo conforme a solicitação. Então, essa estrutura obriga a empresa ao quê? A ter um fluxo interno de recebimento de notificação, comunicação imediata ao setor jurídico e ao setor de SST, protocolo de resposta estruturado. Falta de governança pode transformar a notificação em autuação posterior. Então eu preciso ter um fluxo de recebimento de materiais, para onde encaminhar, ou seja, eu preciso ter uma gestão. Por incrível que pareça, é um vídeo de NR28, mas eu preciso ter um fluxo de processos na minha empresa para ter tudo isso aqui adequado. Então, aqui é um fluxo de processos em si. Então, vamos lá. Implicações para os profissionais. Planejamento orçamentário preventivo. Eu preciso ter um plano contínuo de adequação normativa. Plano contínuo, pessoal. Vou tirar aqui e colocar essa estrutura também. É contínuo, pessoal. Não é um plano que eu faço a cada 6 meses, a um ano, ou quando eu acho que vou fazer, porque surgiu aí uma notícia que estão fazendo fiscalização. Cronogramas técnicos pré-definidos, gestão de CAPEX voltado à segurança, integração entre engenharia, jurídico e direção. Então, empresas que reagem após a notificação tende a operar permanentemente em risco regulatório. E acontece muito isso aqui, pessoal. O risco, a empresa, ela sempre está naquela margem, naquele limbo regulatório. Não porque é falta de investimento ou a empresa não tem, é porque a empresa não tem gestores adequados para fazer isso, pessoal. Tá?
Outro ponto, um exemplo clássico de novo, pessoal, indústria com adequação em NR12. Imagine uma indústria com 40 máquinas antigas, sem sistemas adequados de proteção conforme NR12. O fiscal identifica múltiplas não conformidades e concede o prazo de 60 dias. O que a empresa apresenta? Projeto de adequação assinado por engenheiro, orçamento aprovado, cronograma físico-financeiro, contrato com fornecedor. Solicita prorrogação fundamentada naqueles 10 dias, pessoal. Se o pedido for consistente, pode haver concessão de prazo adicional, aqueles até 120. Se não houver planejamento formal, a empresa sofrerá autuação por descumprimento do prazo, então dos 60 dias, tá? Se ela não solicitou nada e se foi negado também. Bom, 28.1.5, o que nós temos, pessoal? Poderão ainda os agentes da inspeção do trabalho, você já sabe quem é, lavrar o auto de infração pelo descumprimento dos preceitos legais e ou regulamentares sobre segurança e saúde do trabalhador à vista de laudo técnico emitido por engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho devidamente habilitado. Então, pode ter ainda, pessoal. Não é, esse é um ponto, não é que eu contratei, eu paguei um engenheiro para fazer o laudo e aí acabou. Não tem mais problema nenhum, pessoal. Na verdade não é bem assim. O que acontece, pessoal? Acontece que isso aqui amplia o campo probatório da fiscalização. Então, a norma reconhece que o auto pode ser fundamentado não apenas na constatação do diretor, do auditor fiscal, mas também de laudo técnico elaborado por um profissional habilitado, tá? Então, isso aqui significa o quê? Que a materialidade da infração pode ser demonstrada por meio de documentos técnicos especializados com fundamentação científica e metodológica, o que eleva o nível desse processo administrativo. Então, o que tem isso aqui, pessoal? Tem que o seguinte, o fiscal constatou o problema, aí a empresa contratou um profissional legalmente habilitado, um engenheiro. O engenheiro foi e fez a análise, e ele fez a análise do antes e do depois, com as adequações, tudo certo. Então, aquele antes também é uma prova para a fiscalização que realmente aquilo estava ocorrendo. Tá? Então, esse é o ponto aqui que ela está mencionando, 28.1.5. Tá? Então, isso aqui, ele tem uma valorização técnica da prova especializada. Por quê? Porque os profissionais devidamente habilitados não é uma mera formalidade, pessoal. Eu preciso ter registro profissional ativo no CREA. O profissional deve ter o registro ativo no CREA. Isso é importante, pessoal. Se é para a questão da engenharia, adequação, eu preciso ter o registro ativo. Ou seja, estar com todas as minhas obrigações financeiras, técnicas e éticas ativas no CREA. Eu preciso ter competência técnica específica também para aquilo. E especialização reconhecida, uma engenharia de segurança, medicina do trabalho. Tá? Isso evita que laudos genéricos ou elaborados por profissionais sem atribuição legal sejam utilizados como fundamento. Então, isso aqui vai colocar dentro do sistema fiscalizatório em si. E quais são as implicações, pessoal? Para engenheiros de segurança, o laudo ele pode identificar a exposição a agente nocivo, comprovar a ausência de proteção coletiva, demonstrar inadequação de DPC, DPI, evidenciar falha de projeto, apontar não conformidade com uma eventual norma técnica, como a NR, como a ABNT ou com uma norma ISO, IEC e assim sucessivamente. Então, se o laudo for anexado ao processo administrativo, ele pode fundamentar a autuação mesmo sem presença física do auditor no momento do risco. Tá? Dimensão médico ocupacional para isso aqui também é importante, pessoal. No caso de médico do trabalho, agravo à saúde relacionada ao trabalho, exposição incompatível com limites legais. Eu posso ter uma inadequação do PCMSO, falha na vigilância médica em si. Então, a fiscalização pode se apoiar também em evidências clínicas epidemiológicas em geral. Qual é a relação com o direito administrativo sancionador para isso aqui, pessoal? Ele vai ter também com o livre convencimento motivado da autoridade, fundamentação técnica do ato, busca da verdade material e o devido processo legal. Toda essa estrutura aqui. E a conexão com responsabilidade técnica e o laudo nessa estrutura aqui, o que nós precisamos ser? Tecnicamente fundamentado,
ter metodologia clara. Muitas vezes eu já vi laudos sem metodologias, pessoal. Tá? Então, eu preciso ter uma metodologia. Como é que foi feito? Todas as etapas. A metodologia é uma etapa, pessoal. Só a descrição das etapas de como você fez todo para obter aquele resultado. Ser imparcial e estar alinhado às normas técnicas. Tá? Então, caso clássico de novo, pessoal. Fale em NR12. Em análise pericial interna, o engenheiro identifica a ausência de análise de risco formal, inexistência de dispositivo de intertravamento e acesso à zona perigosa de uma máquina qualquer. Embora o laudo técnico detalhado com fotos, croquis e referência normativa. Então, ele fez essa elaboração aqui. Se esse documento chegar ao conhecimento da fiscalização, pode fundamentar a autuação em si. Tá? Então, ele fez toda a estrutura em si. Então, ele está... vamos dizer assim, também ajudando a fiscalização nessa estrutura aqui. Vamos para o outro título, pessoal, 28.2, embargo ou interdição. Quando o agente da inspeção do trabalho constatar situação de grave e iminente risco à saúde e à integridade física do trabalhador, com base em critérios técnicos, deverá propor de imediato à autoridade regional competente a interdição do estabelecimento, setor de serviço, máquina ou equipamento ou o embargo parcial ou total da obra. Lembrando, pessoal, embargo é relacionado à obra em si. Determinada as medidas que deverão ser adotadas para a correção das situações de risco em si. E aí tem o conceito de grave, iminente risco. Isso aqui, pessoal, eu tenho um vídeo já que eu trato especificamente da NR3, detalhado, todo estruturado. Não vou ficar aqui detalhando mais, até porque aqui há um sombreamento de itens. Tá? Se fosse passar uma revisão na NR28, talvez poderia ser readequado isso aqui, na minha visão, sim, tá? Porque embargo, a interdição é NR3 em si, mas enfim, vamos lá. A nossa ideia aqui não é essa. É qualquer condição de trabalho com alto potencial de causar lesão grave ou doença fatal imediata ao trabalhador, exigindo paralisação imediata. Então, estamos falando de quê? Possibilidade concreta de ocorrência de dano, potencial de lesão grave ou fatal, exposição imediata do trabalhador. Natureza do ato, uma medida cautelar administrativa. Interdição e embargo não é uma penalidade, é uma medida preventiva em si. Seu objetivo ele não é punir, mas impedir a continuidade da exposição ao risco. E aí, do ponto de vista jurídico, o que você tem, pessoal? Isso é um exercício do poder de polícia para a tutela imediata da vida e integridade física. Tá? Então, critérios determinantes para isso: a severidade do dano potencial, a probabilidade de ocorrência, número de trabalhadores expostos, ausência ou falha de proteção coletiva e ineficácia de medidas administrativas em geral. Exemplos clássicos e típicos de grave e iminente risco: trabalho em altura sem proteção coletiva, escavação sem escoramento adequado, máquina com acesso direto à zona de esmagamento, instalação elétrica energizada com risco de arco elétrico, espaço confinado sem monitoramento atmosférico e tantos e tantos e tantos outros, pessoal, muito mais aí tem de exemplos graves de iminente risco. Então, o que você tem? 28.2.2, autoridade regional competente, à vista do novo laudo técnico do agente da inspeção do trabalho, procederá à suspensão ou não da interdição ou embargo. Então, o que quer dizer isso aqui, pessoal? A suspensão ela não é automática, o embargo aqui, a suspensão do embargo e interdição. Exige um novo laudo técnico que comprove que aquele risco foi eliminado, que medidas corretivas foram efetivamente implementadas e o ambiente voltou a ter uma condição segura, a uma condição real segura de operação daquela função. E ônus da comprovação, a quem cabe, pessoal? A empresa. Implementar a adequação técnica, apresentar o projeto ou laudo de conformidade, demonstrar a eficácia da medida adotada. Sem comprovação objetiva, a interdição permanece, pessoal, tá? O objetivo, eu preciso ter essa documentação para comprovar, pessoal. Exemplo de novo, adequação da NR12. Empresa instala proteção física, sistema de intertravamento, sinalização, revisa análise de risco e treina operadores. Então, o engenheiro elabora
um laudo técnico detalhado, o auditor avalia novamente e decide pela suspensão da interdição. Então, ele vai lá e cancela essa interdição, se assim ele julgar que tem base técnica para isso. 2823, pessoal. A autoridade regional competente, à vista do relatório circunstanciado elaborado por agente da inspeção do trabalho que comprove o descumprimento reiterado das disposições legais e regulamentares sobre segurança do trabalhador, poderá convocar representante legal da empresa para apurar o motivo da irregularidade e propor solução para corrigir as situações que estejam em desacordo com as exigências legais. E o que nós temos aqui, pessoal? Nós temos o seguinte, que ele é uma chamada mudança qualitativa na atuação fiscalizatória. Aqui não se trata de uma infração isolada, mas é um padrão reiterado de descumprimento. E tem muita empresa, pessoal, muita empresa, que é o padrão reiterado. Tem fatalidades na empresa, ela faz os ajustes, mas o que acontece, pessoal? Não tem manutenção das máquinas, não tem treinamento dos operadores, não cumprem os POP que foram orientados, não fornece EPIs mais. E aí o que tem? É um padrão reiterado de descumprimento. Então, esse relatório circunstanciado é que o fiscal ele vai circunstanciar, ele vai documentar tudo aquilo que já foi mencionado anteriormente, por fotos, vídeos e tudo mais, que vai embasar o seu relatório técnico para fazer. E isso aqui, ele indica que o agente fiscal deve documentar o histórico de autuações, datas e fundamentos, persistência da irregularidade, reincidência comportamental. Então, o que você tem isso aqui, pessoal? Qual é a natureza da convocação da empresa? A convocação do representante não é uma mera formalidade em si, é um mecanismo de intervenção institucional do Estado no privado. Então, o Estado vai lá e vai fazer uma intervenção. Olha, você precisa fazer isso. Lembra do caráter pedagógico e de orientação? Aqui, na verdade, já é um puxão de orelha, pessoal. Por quê? Porque ele é reincidente nisso. Se já foi falado várias vezes para ele de readequar essa estrutura e ele não faz, não é por falta de aviso, pessoal, é por problemas de intervenção institucional aqui naquele contexto. Então, a fiscalização assume uma postura estratégica, vai identificar falha estrutural, convocar alta gestão, exige posicionamento formal, busca plano de correção estruturado. E isso tem implicação direta na governança corporativa em si, porque não se convoca o técnico operacional, convoca-se o representante legal. Não adianta, pessoal, eu chamar o operador da máquina, da fresa, do torno, tá? Não é ele em si. O que eu tenho que fazer é o representante legal, porque é ele que faz essa gestão. É uma governança corporativa em si. Então, eu preciso ter essa estrutura aqui adequada. Dimensão jurídica administrativa. Então, do ponto de vista do direito administrativo sancionador, e o que vai ter aqui? O princípio da continuidade da infração. A empresa continua reiterando as suas infrações. Eu tenho um agravamento da responsabilidade, possibilidade de medidas mais severas, fundamentação para a autuação do Ministério Público do Trabalho. Então, eu também tenho o outro ponto, é o Ministério Público do Trabalho, pessoal. Não é só o AFT aqui na questão, o agente também aqui aumenta essa estrutura, tá? Não é único e exclusivo do AFT essa estratégia. O Ministério Público também é um agente de fiscalização, tá? Então, o que eu tenho? Descumprimento reiterado pode o quê? Gerar ação civil pública, um TAC, majoração de penalidades, agravamento de multas, inclusive uma interdição total da empresa. Então tem que cuidar esses pontos aí. 28.231. Entende-se por descumprimento reiterado a lavratura do auto de infração por 3 vezes. Então não tem um item subjetivo, pessoal. A norma está dizendo, olha, 3 vezes. No tocante ao descumprimento do mesmo item. Então aqui é importante, pessoal, antes de nós entrarmos nos comentários em azul, eu tenho o quê? 3 vezes no mesmo item. 3 vezes no mesmo item. Não é
Por exemplo, tenho uma máquina, então eu coloquei as proteções, tudo adequado. Agora surgiu numa outra máquina um problema tal diferente. Então, um outro item, por exemplo, da NR12, são itens diferentes, são estruturas diferentes em si. Então, eu preciso também ter essa estratégia que descumprimento do mesmo item 3 vezes. De norma regulamentadora ou negligência do empregador em cumprir as disposições legais ou regulamentares sobre SST, violando-as reiteradamente, deixando de atender às advertências, intimações ou sanções e sob reiterada ação fiscal por parte dos agentes da inspeção do trabalho. Então, o critério é objetivo. 3 autuações no mesmo item. Tá? O que você tem aqui, pessoal? Isso cria uma previsibilidade jurídica. Não é percepção subjetiva, é um critério formal. Tá? Então, para empresas, isso significa que a reincidência não é um erro não é um erro repetido, é um elemento jurídico de agravamento da situação. E o critério subjetivo é a negligência comportamental. Você já recebeu aqui as suas autuações, porém, você não está fazendo. Então, o que eu tenho aqui? O dispositivo amplia o conceito para além da contagem de autos. Mesmo sem 3 autuações formais, pode haver descumprimento reiterado quanto a empresa ignora advertências, não cumpre intimações, mantém prática insegura após ciência formal e demonstra omissão deliberada. Então, o que nós temos? Tudo isso, pessoal, nós temos uma implicação também para a engenharia e para o SST, porque ele vai revelar o quê? Que a empresa tem uma ausência de um sistema de gestão e de gerência corporativa, falta de compromisso da alta direção, uma gestão amplamente reativa e uma cultura organizacional permissiva ao risco em si. E empresas experientes tratam a autuação como um alerta sistêmico, tá? E imaturas tratam como um evento isolado. O que mais tem, pessoal, tá? O que mais tem é empresa imatura que trata como um evento isolado. Tá? Então, a diferença está na governança de uma e de outra. E o que nós temos de responsabilização, pessoal, civil e penal? O descumprimento ele pode ter uma culpa grave, dolo eventual em caso de acidente, agravante em responsabilidade civil e um elemento probatório em processo criminal. Tá? Exemplo, de novo, pessoal, vamos lá, NR12. Empresa autuada 3 vezes por ausência da análise de risco em máquina. Mesmo após a autuação, mantém o parque fabril sem inventário técnico estruturado. Tem muita, pessoal, muita empresa que mantém parque fabril sem inventário técnico estruturado, sem a apreciação de riscos em si, pessoal. Então, é quase um fiasco, pessoal, sobre a NR12. E isso caracteriza o quê? Um descumprimento reiterado. Possíveis consequências, convocação da direção, intervenção institucional, ação do Ministério Público, um TAC, aumento de fiscalização. E por fim, pessoal, vamos lá para as penalidades. 28.3.1, pessoal. As infrações aos preceitos legais ou regulamentadores sobre segurança do trabalho terão as penalidades aplicadas conforme o disposto no quadro de gradação de multas. Então, nesta norma, anexo 1, obedecendo às infrações previstas no quadro de classificação anexo 2 desta norma. Então, o que nós temos aqui, pessoal? E aí nós vamos ver, inclusive, com um exemplo. É bem fácil de nós localizarmos isso aqui, pessoal. Tá? Então, você vai ver essa estrutura. Por isso que eu digo que a empresa ela não tem muito item de dizer que não sabia ou como ela deveria proceder. Ela tem que pegar a norma, criar um checklist e traçar a norma com essa NR28 e avaliar o que ela pode e o que ela não pode ser objeto de penalidade. Então, ela tem essas estruturas aqui bem simples, pessoal. Anexo 1, quadro de gradação de multas e anexo 2, classificação das infrações. Eu tenho isso aqui, ó. Então o empresário não adianta ter reclamação, ele tem isso aqui à disposição dele. Gratuita, as NRs são gratuitas, pessoal. Então a penalidade ela não é arbitrária, ela segue critérios objetivos nessa estrutura. E aí o que nós temos aqui, pessoal? O anexo 2, ele vai classificar, e aí nós vamos ver isso aqui, a gravidade das infrações, a natureza do descumprimento e o risco e o tipo de obrigação violada, tá? E
a gradação da multa no anexo 1. O número de empregados, eu vou precisar saber o número de empregados, e o tipo da infração e o grau de gravidade em si. Tá? Então, o que eu tenho mais ainda, pessoal, para nós já chegar no exemplo? 28.311. Em caso de reincidência, novamente, embargo ou resistência à fiscalização, emprego de artifício ou simulação com o objetivo de fraudar a lei, a multa será aplicada na forma do artigo 201, parágrafo 1 da CLT, conforme os seguintes valores estabelecidos. Tá? Então, tem lá. Reincidência e agravamento, pessoal. Aqui, a norma ela vai elevar o nível de sanção. Por quê, pessoal? Porque isso aqui, a reincidência, nós precisamos ver ela como não uma estrutura mera de repetição, mas a empresa está intensificando a sua penalidade. Então, o que se tem de fraude ou simulação? Forjar registro de treinamento, alterar documentos após fiscalização, omitir risco deliberadamente. Acontece, pessoal, acontece muito e infelizmente acontece isso aqui. Tá? Então, essas condutas elas vão dar um risco jurídico exponencial nisso aqui. Resistência à fiscalização, impedir acesso do auditor, negar documentação, omitir informações, criar obstáculos deliberados. E as empresas, infelizmente, criam isso aqui, pessoal. Criar obstáculos deliberados, isso fazem, pessoal. Fazem, infelizmente fazem. Então, é uma resistência à fiscalização. O auditor que está trabalhando, ele tem que saber essas estruturas de criação de obstáculos em si, tá? Então, fechado, pessoal, aqui os nossos comentários sobre o tema principal ou o corpo principal da NR28, nós temos a parte de anexo. Então, o anexo 1 e o anexo 2. E o que nós temos hoje, pessoal? Nós temos que o valor da multa hoje, e depois eu volto nisso aqui, eu tenho, se ela é de segurança do trabalho, se ela é S, e nós vamos ver onde é que está esse S, ela em UFIR é até de 6.304. Se é medicina do trabalho, M, é 3.782, UFIR. Tá? Então, vamos lá, pessoal. O que eu tenho nessa minha estrutura em si? Aqui, ó, pessoal. Olha só. Eu disse que a segurança do trabalho, o valor máximo é 6.304. Então, está aqui, ó, 6.304. A medicina, 3.782. Aqui, ó, 3.782. Então, o que nós precisamos agora aqui, ó, pessoal? Nós precisamos só entender esse anexo 1 aqui, ó, tá? Anexo 1. O que eu preciso saber para estruturar a minha ideia de multa, pessoal? O primeiro caso que eu preciso saber é o número de empregados. Tá? Esse é o primeiro ponto. Então, localizado nessas linhas, o meu número de empregados, eu vou agora verificar se é um item de segurança do trabalho ou se é um item de medicina do trabalho. Tá? S ou M. Então, eu tenho aqui o grau da infração, pessoal. 1, 2, 3 e 4. E o grau da infração de medicina do trabalho. 1, 2, 3 e 4. Então, você percebe o seguinte, que ela vai andando nesse sentido. De cima para baixo e da esquerda para a direita. Mesma coisa da medicina do trabalho. Da esquerda para a direita e de cima para baixo. Ela vai aumentando em si. Em UFIR, pessoal. Isso aqui é UFIR, tá? Só não confunda, pessoal, não confunda o anexo 1. Anexo 1 com o anexo, pessoal, 1A. O que é o anexo 1A, pessoal? O anexo 1A é o valor das multas específicas de trabalho portuário. Anexo 1A, NR29. E no anexo 1A, pessoal, estou sendo bem redundante aqui, a graduação das multas já está em reais, tá? Já em reais, não é o FIR. Isso aqui não é o FIR, pessoal. O FIR é esta tabela anterior, o FIR, tá? Esta aqui é o FIR, tá? O item anexo 1A não é o FIR, é em reais. Então tem lá, pessoal.
Toda ela é estrutura. Então, vamos fazer um exemplo para você entender, pessoal. Tá? Toda essa estratégia aqui. Ó. Exemplo de aplicação. Aqui, ó, pessoal. O que acontece agora, pessoal? Tá? Nessa estrutura, a norma segue colocando todas as estruturas de fiscalização para todas as NRs. Então, item por item, subitem por subitem, ela vai dizendo qual é o tipo de infração, se é S ou se é M, e o grau de infração, de 1 a 4. Tá? Então, vamos fazer um exemplo disso aqui para você entender. Qual é o enquadramento da infração, pessoal? Vamos pegar uma situação. Assim, ó. Empresa com 950 empregados. Então, o fiscal chegou lá, 950 empregados. O que ela tem? É obrigada a constituir a CIPA. Então, a fiscalização constatou que não possui CIPA. Exemplo hipotético, pessoal. Passo 1, identificar o item da NR5. Então, eu constatei aquilo. Eu vou lá na NR5 e vejo qual é o item que não está sendo cumprido. Então, a obrigatoriedade da construção da CIPA está na NR5, item 5.2. Campo de aplicação está lá. Nas organizações, órgãos públicos, tal, bem como os órgãos poderes que possuem empregados regidos pela CLT, devem constituir e manter CIPA. Então, está aqui, pessoal. Tá aqui, essa estrutura. Então, eu preciso estar cumprindo o que está posto. Acabou, pessoal. Bom, passo 2. Consultar o anexo 2 da NR28, classificação da infração. Então, eu vou lá no quadro da NR5, dentro do anexo 2, tem lá anexo 2, normas regulamentadoras. Eu vou lá na NR5. Então, aqui está o item, ó, 521, pessoal, 521. O que era o item? 521. Tá? Então, 521, aqui está o código, aqui está o grau e aqui está se é S ou é M. Então, o que eu tenho? Item 5.2, código 20.51.13/3. Classificação da infração, infração de grau 4, máximo em si, e da área de segurança. E o que eu tenho agora, pessoal? Então, eu já sei dessa estrutura, eu preciso agora fazer a parte financeira. Quanto vale isso, pessoal? Em termos de gradação de multa em si. Então, eu vou lá no anexo 1 e vou fazer o seguinte, pessoal. Vou avaliar o seguinte, gradação de multa. Número de empregados era 950, então ela fica na faixa de 501 a 1.000. Já localizei aqui. Então, ela era de segurança e infração nível 4. Então, o que eu tenho? Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Encontrei. Está aqui, ó, segurança S, nível 4. Então, eu vou pegar esta coluna, pessoal, e vou avaliar a interseção com a linha. Então, está aqui, ó, pessoal. A interseção é esta aqui, ó. 5.491 a 6.033 UFIR. Vamos fazer o cruzamento. Já fiz o cruzamento aqui, pessoal. O que eu tenho? A infração de gravidade 4, 5.491 a 6.033 UFIR. Tá aqui bonitinho. E agora, vou fazer o cálculo matemático. Multa mínima, 5.491, vezes 1,0641, 5.842. Multa máxima, 6.033, vezes 1,0641, 6.419,71 centavos. Então, você está se perguntando, pessoal, mas o que é esse 1,0641? É o valor da unidade fiscal de referência, pessoal, o UFIR. Se tem muito, pessoal, pode se perguntar, mas o UFIR não existe mais, pessoal. Ela foi extinta como índice tributário. E sim, eu concordo. Mas para fins de multa, ainda, pessoal, multas trabalhistas, ainda ela continua sendo utilizada como uma unidade de referência fixa. Então, o valor congelado da UFIR hoje é 1,0641. R$ 1,06. Tá?
Então, enquanto não for atualizado essa estrutura da NR28 e remover a UFIR como unidade fiscal de referência, ela continua sendo utilizada pela fiscalização, pelo Ministério Público, pelos tribunais. Todos aceitam isso aqui, pessoal, tá? Não tem discussão jurídica em relação a isso aqui, pessoal, tá? Não adianta, não perca tempo. Ah, mas a UFIR não é mais usada, é extinta como isso. Pessoal, esqueça essa discussão, tá? Não vale isso aqui. Então, pessoal, faz a estrutura, número de empregados, localiza o número de empregados na coluna, traça ele. Depois, veja se é segurança do trabalho ou medicina. Quem vai dizer isso é o próprio anexo da NR28. Achei segurança, agora eu vou avaliar a gravidade, o grau, a classificação dessa infração. Grau 4, pessoal. Grau 4 é o máximo aqui que eu tenho, tanto para a saúde quanto para a medicina, tá? Para a segurança do trabalho quanto para a medicina, o grau 4, tá? Infração nível 4. Então, vou agora fazer a interseção. E aí, a partir dessa interseção, eu multiplico por 1,0641. E eu vou ter o valor mínimo e o valor máximo. Mínimo e máximo. Então, é o mínimo que eu vou ter e o máximo que eu posso ter. Tá? Então, esse é para um item, pessoal. É para um item. O que acontece muito, pessoal? Que eu tenho vários itens. Quando se tem fiscalização, pessoal, é difícil ter uma infração para um item. Eu tenho vários itens, uma coletânea de itens em si. Então, eu tenho várias multiplicações de UFIR na minha estrutura. Tá? Então, eu preciso entender muito bem o que eu estou fazendo na minha empresa para não ter essa estrutura. Tá, pessoal? Então, o que acontece, pessoal? Aqui, cuide dessa tabela, cuide das estruturas, as estratégias da NR28 de fiscalização e penalidades, os prazos de 60 dias, você tem 10 dias, chegando até 120 com negociação coletiva, mais 120 em si. Tá? Então aqui nós fechamos esse vídeo da NR28, faça os seus comentários, curta o vídeo, compartilhe com seus colegas. Qualquer dúvida ou sugestão que você tenha, deixa aqui conosco que nós retornamos para você. Então, um grande abraço e segurança a todos sempre.